Imagine que existe uma mulher mais jovem na sua vida agora. Talvez ela seja da igreja, do trabalho, uma amiga que mora perto, ou até mesmo uma amiga de um amigo. Ela tem lhe dado sinais sutis, pequenas dicas, indícios discretos de que está interessada em você. Mas você não sabe como transformar a relação puramente platônica em algo intensamente físico, a ponto de querer tirar a roupa dela. Ficar preso nessa situação é frustrante. Estar permanentemente na friend zone é um dos piores lugares para se estar. Conheço homens que secretamente desejam suas amigas e acabam presos nessa posição por anos. Também conheço caras que estragam completamente a situação porque fazem investidas desajeitadas e sem jeito em relação à mulher de quem gostam, apenas para receber um tratamento frio ou uma rejeição educada onde ela diz: "Eu só te vejo como amigo." Então, talvez você tenha uma amiga e deseje que houvesse uma maneira simples e confiável de excitá-la consistentemente, fazê-la sentir desejo por você repetidamente, e fazer isso rapidamente, em apenas alguns minutos, sem causar constrangimento ou assustá-la. Eu sou a doutora Fiona Gray, sua consultora de saúde masculina de confiança, e é isso que vamos abordar hoje. Primeiro, vamos analisar a química hormonal por trás da excitação feminina e por que as mulheres reagem de forma tão diferente dos homens quando se trata de estimulação sexual. Em seguida, explicarei as técnicas específicas de toque que inundam o corpo dela com ocitocina e testosterona para excitá-la rapidamente. E, finalmente, mostrarei o método do contato visual que cria química sexual sem sequer tocá-la. A maioria dos homens tenta táticas como essas sem entender o que realmente acontece dentro do corpo dela, e é exatamente por isso que falham. Então, deixe-me guiá-lo pela sequência correta. Clique no botão de inscrição, porque tudo o que abordaremos hoje está fundamentado na bioquímica sexual e na psicologia feminina, que a maioria dos homens nunca aprende. Vamos começar entendendo por que a excitação funciona de maneira tão diferente para homens e mulheres. Homens e mulheres são movidos por diferentes hormônios químicos no cérebro. Os homens têm aproximadamente de 10 a 20 vezes mais testosterona do que as mulheres. Altos níveis de testosterona liberam dopamina, que cria sensações de prazer. Para os homens, a testosterona também é o principal fator responsável pelo desejo sexual. Quando seus níveis de testosterona estão altos, você praticamente quer fazer sexo com qualquer coisa que se mexa. Você se sente extremamente excitado. É aqui que fica interessante. As mulheres, por outro lado, têm níveis mais altos de um hormônio diferente chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio sexual extremamente poderoso que inunda o cérebro feminino, com sinais para criar laços com outras pessoas. Por exemplo, quando uma mulher amamenta um recém-nascido, seu corpo libera ocitocina para criar um vínculo com o bebê. A ocitocina também aumenta durante o orgasmo, fazendo com que ela se conecte com o homem com quem está fazendo sexo. Mas há mais coisas acontecendo que a maioria dos homens nunca percebe. Quando uma mulher é tocada por um homem, especialmente em áreas sensíveis ricas em terminações nervosas como o pulso ou o pescoço, a ocitocina inunda seu organismo. E aqui está o detalhe crucial. Quando a ocitocina aumenta no corpo da mulher, seus níveis de testosterona também aumentam. A testosterona dela dispara, assim como acontece com os homens. E quando a testosterona sobe, ela fica excitada. Ela sente um forte desejo sexual por quem estiver à sua frente. Nesse momento, não importa a aparência ou a idade do homem, porque seu cérebro primitivo assumiu o controle. Os neurotransmissores em seu corpo, a ocitocina e a testosterona, ditam como ela se sente. É uma resposta automática. Isso é fundamental para entender. Se você quer que sua amiga fique excitada, precisa inundar o corpo dela com ocitocina e testosterona. Ambos são hormônios sexuais poderosos. Uma maneira comprovada e confiável de fazer isso é através do toque físico, especificamente tocando áreas sensíveis com muitas terminações nervosas. Toque o pulso dela, o pescoço, a parte interna do cotovelo ou a parte superior da coxa. Aqui está algo que a maioria das pessoas ignora.
Você já experimentou um momento em que uma amiga tocou levemente seu ombro ou sua mão e, de repente, sentiu como se tivesse recebido um choque de energia do nada? Instantaneamente, você a viu de forma diferente. Sentiu arrepios. Uma faísca sexual surgiu. Talvez você até tenha ficado excitado, apesar de nunca tê-la visto dessa forma antes. Em mulheres, esse efeito é cerca de 10 vezes mais forte. Esse toque cria um impacto emocional 10 vezes maior para ela. É por isso que um toque pequeno, bem-sucedido e aparentemente inocente pode instantaneamente transformar você de um amigo legal em um potencial amante, quase em segundos. Lembre-se disso, porque isso nos leva diretamente às técnicas que vou compartilhar. Agora, vou mostrar algumas das minhas maneiras favoritas de tocar uma amiga e excitá-la, sem que ela perceba. Esses gestos parecem naturais e normais para ela. Não são assustadores, nem agressivos demais, nem constrangedores. O primeiro método é incrivelmente simples e básico, mas a maioria dos homens o ignora. Enquanto você conversa com uma mulher, deve gesticular. Use uma das mãos enquanto fala. Oi, tudo bem, Sara? Que bom te ver. Gesticule naturalmente, como um italiano faria. Se você já foi à Itália, deve ter visto homens mais velhos conversando com as mãos o tempo todo. A maioria dos homens não gesticula. Tudo o que você precisa fazer é manter a mão acima da cintura e gesticular enquanto fala. Isso lhe dá uma oportunidade natural de estender a mão e tocar o ombro ou o braço dela. Você soube o que aconteceu com o Bob? E ao dizer isso, toque o braço, a mão ou o ombro dela. Muitos homens acham que precisam de timing perfeito ou cantadas inteligentes, mas não entendem o toque incidental. Quando você já está gesticulando e estende a mão casualmente enquanto conversa, isso é um toque incidental. É natural e socialmente aceitável. Mas se suas mãos estiverem nos bolsos ou cruzadas sobre o peito e de repente você estender a mão para tocá-la, o movimento se torna óbvio e estranho. É isso que causa o desconforto. Quando você já está gesticulando, sua mão precisa se mover apenas alguns centímetros. O toque acontece quase despercebido, mas desencadeia a resposta da ocitocina e começa a excitá-la. Ela pode fingir que não percebeu, mas percebeu sim. Ela está totalmente consciente, em um nível subconsciente, de que está sendo estimulada. Deixe-me esclarecer um grande mal-entendido. Outra maneira poderosa de excitar uma amiga em minutos é inspecionando suas joias. Se ela estiver usando um colar, simplesmente estenda a mão e toque-o como se estivesse examinando-o. Estou curioso. Qual é a história por trás deste colar? É lindo. Por que você o usa? Se ela estiver usando uma pulseira, estenda a mão e toque-a, o que também significa tocar seu pulso, uma área repleta de terminações nervosas sensíveis. Esta pulseira é muito bonita. Onde você a comprou? Esse pequeno toque estimula a produção de ocitocina e começa a excitá-la. Se ela não estiver usando joias, você pode fazer uma inspeção da pele. Você pode dizer: não entendo, Jéssica. Por que sua pele é tão bronzeada? Enquanto diz isso, aproxime sua mão da dela para comparar os tons de pele. Você está usando algum hidratante especial? Não estou reclamando. Eu gosto. Ou você pode dizer: por que sua pele é tão pálida? Achei que você fosse do tipo que gosta de atividades ao ar livre, enquanto compara os antebraços. Esse breve contato desencadeia a mesma resposta hormonal. O segredo é que esses toques pareçam casuais e naturais. Outra tática eficaz é a comparação das mãos. Deixe-me ver sua mão por um segundo. Quando ela estender a mão, pegue-a e compare os tamanhos. Nossa, suas mãos são tão pequenas comparadas às minhas. Ou, são maiores do que eu imaginava. Isso lhe dá uma desculpa legítima para segurar a mão dela por 5 a 10 segundos, o que é significativamente mais tempo do que toques rápidos e casuais. O toque no cotovelo é outra técnica que passa despercebida. Quando estiverem caminhando juntos, talvez do carro até um restaurante ou de um cômodo para outro, toque levemente no cotovelo dela para guiá-la. É um gesto sutil, masculino e protetor
que desencadeia uma resposta biológica de liderança. Ela não pensará nisso conscientemente, mas seu corpo reagirá. Há também uma variação que funciona extremamente bem no contexto certo: o toque nas costas. Em um local lotado ou ao guiá-la por uma porta, coloque a mão brevemente na parte inferior das costas dela. Esse movimento dominante e protetor cria uma polaridade sexual instantânea. Essa área é surpreendentemente sensível, e mesmo um contato breve envia sinais através do sistema nervoso dela. Se vocês estiverem sentados um ao lado do outro, e você sempre deve sentar-se ao lado dela em vez de em frente a ela, você pode usar o que eu chamo de toque do riso. Quando ela disser algo engraçado, estenda a mão e toque no joelho ou na coxa dela, enquanto ri. Mantenha a mão por 2 segundos e depois a afaste. Isso associa o seu toque ao prazer e a uma emoção positiva. Agora, vamos falar sobre outra maneira de excitar uma amiga que não requer nenhum toque. Você pode fazê-la se sentir excitada simplesmente através do contato visual. A maioria dos homens erra completamente nisso. Ou olham para o rosto dela sem fixar o olhar, ou mantêm um contato visual que parece amigável e platônico, ou não conseguem manter contato visual de jeito nenhum. Qualquer uma dessas opções vai acabar com a química sexual e te colocar direto na zona da amizade. Em vez disso, você deve dar a ela breves vislumbres do que eu chamo de olhos de tigre, um olhar sexualizado. É simples. Enquanto ela estiver falando, escolha uma das pupilas dela e concentre-se nela. Então imagine-se fazendo sexo com ela enquanto ela fala. Imagine-a nua. Visualize-se puxando-a para perto e beijando-a. Eis o segredo. Diminua o ritmo da sua fala. Use pausas mais longas. Alongue ligeiramente as vogais para criar uma voz mais sensual. Em vez de dizer, "Ei, Jéssica, você fez o trabalho de ontem", diga, "Ei, Jéssica, então você fez o trabalho de ontem?" Enquanto ela fala, imagine-se puxando-a para perto, beijando-a, vendo-a nua. Esse contato visual sexualizado cria uma conexão poderosa. Seus pensamentos sexuais alteram sutilmente suas pupilas, dando a você aquele olhar sedutor. Ela começa a se sentir excitada, porque as mulheres tendem a espelhar o que você está sentindo. A maioria dos homens tenta esconder sua energia sexual, então tudo o que projetam é amizade. A mulher então sente apenas amizade, e é assim que acaba na friend zone. Quando você se permite sentir desejo sexual por ela e não o reprime, ela também começa a senti-lo e entra nesse estado emocional com você. Em resumo, excitar sua amiga em menos de 4 minutos se resume a ativar suas respostas hormonais naturais por meio de toques estratégicos e contato visual sexualizado. Quando você gesticula naturalmente, fazendo com que toques casuais pareçam normais, quando você examina joias ou compara tons de pele para criar motivos válidos para contato, e quando você a olha com aquele olhar sedutor enquanto a imagina nua, você inunda o sistema dela com ocitocina e testosterona. Experimente essa abordagem na próxima vez que estiver com uma amiga de quem você gosta. Mantenha as mãos levantadas e gesticule enquanto conversa. Toque o braço, o ombro ou a mão dela enquanto fala. Examine o colar ou a pulseira dela. Compare o tamanho das mãos. Guie-a com um toque leve no cotovelo ou na parte inferior das costas. Mantenha contato visual. Imagine puxá-la para perto. Fale mais devagar. Alongue as vogais e deixe as pausas criarem tensão. Observe as pupilas dela dilatarem e a linguagem corporal mudar. É aí que você sabe que está funcionando. Se isso mudou sua maneira de pensar sobre transformar uma amiga em algo mais, inscreva-se no canal. Deixe um comentário e me conte. Você já conseguiu transformar uma amiga em algo mais do que uma amiga? Qual estratégia funcionou para você? Eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir. Continue aprendendo. Continue crescendo e continue cuidando de si mesmo.